Qual é o próximo passo para eu finalmente me tornar milionário? O objetivo desse vídeo é justamente falar sobre esse ponto e elucidar um pouco mais sobre os próximos passos. Então, antes de qualquer coisa, pelas contas que eu estava fazendo, assumindo a quantidade de dinheiro que eu invisto todos os meses, uma taxa média estimada de retorno desses investimentos, já levando em consideração impostos e afins, eu descobri que em 7,3 anos é o tempo que eu vou levar até eu finalmente alcançar o meu primeiro R$ 1.000.000. E eu sei que isso pode parecer muito dinheiro, é muito dinheiro, mas comparado a literalmente conquistar a minha independência financeira, que é o meu objetivo principal, ainda faltam 23,2 anos até finalmente eu alcançar isso. E apenas dando nome aos bois, eu considero que eu vou ter a minha independência financeira a partir do momento em que eu chego em US$ 2.000.000. Sim, em dólares, porque reais, enfim, daqui a 23,2 anos, eu não faço ideia de como os reais vão estar. Também não faço ideia de como dólares vão estar, mas real e dólar é muito mais estável do que o real. Parece pouco tempo, ao mesmo tempo que parece muito tempo. Tudo depende de perspectiva. 7,3 anos basicamente significa que eu vou chegar no meu primeiro R$ 1.000.000 com 29 anos. E novamente, para muitas pessoas isso parece pouco tempo, para outras pessoas isso parece muito tempo. No fim, o que eu quero saber mesmo é como que eu posso acelerar isso? Quais são os próximos passos? O que que eu preciso fazer para poder chegar nesse valor muito mais rápido? O que que eu preciso alcançar para finalmente, literalmente, conquistar minha independência financeira? Quais são os fucking próximos passos? E eu, sinceramente, eu escrevi um texto antes de gravar esse vídeo, porque parte da maneira como o meu cérebro passou a operar, parte da maneira como o meu cérebro passou a funcionar, foi justamente colocando tudo no papel, ou, para ser mais literal, digitando palavra por palavra. Isso ajuda muito a clarear os meus pensamentos. Para mim, a arte de você pensar é associada à arte de você escrever. Um não funciona sem o outro. E basicamente eu cheguei à conclusão que qualquer pessoa que assistir esse vídeo ou ler o texto que eu escrevi vai pensar que eu tenho duas opções muito claras. Primeiro, ou eu preciso fazer mais dinheiro, logo, fazendo mais dinheiro você consegue alcançar mais rápido a sua independência financeira ou seu primeiro R$ 1.000.000, e ao mesmo tempo eu preciso guardar mais dinheiro. E para ser sincero com vocês, fazer mais dinheiro é, sinceramente, a solução mais óbvia. Se eu preciso acelerar tudo isso, eu preciso fazer mais dinheiro. É simples, não tem muito para onde fugir. Já o lado de guardar mais dinheiro, que muito provavelmente é o lado que todas as pessoas sempre optam, e quando elas começam a observar para esse lado, elas sempre começam a pensar, ok, se eu quero guardar mais dinheiro, eu preciso economizar mais dinheiro, tem um gigantesco gap você deve fugir pensando no que eu vou falar nesse vídeo. O que isso significa na prática? Economizar dinheiro não necessariamente é a melhor opção para uma pessoa que quer se tornar rico rápido, vamos dizer assim. O que eu quero dizer na prática? Eu sou o tipo de pessoa que é extremamente controlada financeiramente, ao mesmo tempo em que eu sou um pouquinho, quase que muito espartano na maneira como eu vivo. Não é que eu não tenha os meus luxos, não é que eu não, sei lá, não viva e não me sinta confortável, muito pelo contrário, eu me sinto extremamente confortável da maneira como eu vivo, com a quantidade de dinheiro que eu gasto todos os meses e afins. Só que, ao mesmo tempo, não tem muita margem para onde guardar mais dinheiro, para onde fugir. Na prática, todo o dinheiro que eu poderia economizar, eu já estou economizando, e não vale a pena ou não faz sentido eu tentar economizar mais dinheiro. A não ser que eu corte e pare de pagar meus impostos, mas aí eu vou acabar sendo preso. Literalmente, não faz sentido eu tentar economizar mais dinheiro gastando menos, fazendo compras de mercado, comendo menos em restaurantes e afins. Não, não é assim o meu caminho até me tornar milionário. Isso não vai fazer nem cosquinhas no dinheiro que eu preciso para alcançar minha independência financeira. Logo, a única opção que existe é simplesmente fazer mais dinheiro e, com isso, economizar esse dinheiro que eu estou fazendo mais. Porém, se a gente for parar para pensar nas opções que eu tenho para fazer mais dinheiro, também não são das melhores. Nesse exato momento, eliminando o meu trabalho atual, vamos dizer assim, a maneira que eu tenho para fazer mais dinheiro é vendendo mais livros. Como eu acho que eu já estou quase careca, apesar de não estar careca, de falar por aqui, deve ter um livro meu por aqui, achei. Eu sou um escritor, então eu já publiquei este livrinho bem aqui, Outlanders, já publiquei
esse outro livro bem aqui, Amor e Obsessão, e eu já publiquei mais um outro que está distante, eu não quero pegar, e todos esses 3 livros, se você for olhar puramente da perspectiva monetária, foram um grande fracasso. Na prática, eu doei mais livros meus do que necessariamente as pessoas compraram. Literalmente, eu saí no prejuízo quando você vai fazer a conta no custo que é para você fazer a impressão de um livro, mais os custos para você regularizar um livro, e eu nem preciso contar a quantidade exorbitante de horas que eu gastei trabalhando em cada uma dessas coisas. Então, na prática, vender mais livros é uma opção, mas até agora ela foi uma opção fracassada. Eu não tive nenhum tipo de sucesso tentando alcançá-la, tentando fazer isso realmente acontecer. Logo, a segunda opção também seria justamente utilizando a internet. A internet é um ótimo meio de você alavancar algum tipo de conhecimento, algum tipo de produto que você tem. Na verdade, essa opção de você fazer uma alavancagem é o que eu preciso nesse momento, porque para fazer mais dinheiro eu não posso ter que gastar mais do meu tempo. Eu preciso de alguma coisa que seja escalável e que consiga rodar sem eu precisar dedicar mais tempo. Porque literalmente o meu tempo já está extremamente escasso nesse momento. Só que o problema com a opção da internet é que, como vocês podem ver, eu não sou a pessoa mais carismática do mundo, também não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou a pessoa mais popular e, sinceramente, eu não tenho nenhum tipo de audiência. Logo, essa também é uma das opções mais fracassadas que eu já tentei e que não funcionam tão bem. Vide olhar qualquer coisa que eu já fiz. Então, também não tem muito para onde fugir. E, basicamente, falar tudo isso só me deixa, tecnicamente, nesse momento, a opção do meu emprego. A gente volta para o negócio que eu falei para a gente tirar um pouquinho antes, que é o meu emprego. E sim, pelo meu emprego ainda existe muitas possibilidades de eu crescer e conseguir fazer ainda mais dinheiro do que eu já faço hoje. Mas eu, sinceramente, nesse momento, também gostaria de começar a trabalhar uma segunda fonte de renda que seja um pouco mais interessante, que possa crescer a longo prazo. E é exatamente por isso que eu estou nesse dilema. O que eu posso fazer? O que eu posso ir atrás? Como que eu posso aumentar o meu patrimônio? Porque, bem ou mal, realmente é um dos meus objetivos ter essa liberdade financeira. Eu sei que parece um pouco bobo falar isso, ou um pouco diferente, talvez, eu não sei. Eu não sei se as pessoas. Eu acredito que as pessoas, em sua grande maioria, não pensam tanto sobre isso, mas eu penso porque, sendo bem sincero, você poder escolher o que você vai fazer no momento que você quiser, você simplesmente decidir, tá, hoje eu quero ir visitar o meu amigo que está lá na Tailândia, ou hoje eu quero, sei lá, eu quero encontrar o meu amigo, eu quero que ele venha aqui em São Paulo, ou sei lá, você ter a capacidade de decidir o que você quer fazer, a hora que você quer fazer e quando você quer fazer, isso é muito bom, é muito maravilhoso. Claro que você eventualmente cai na prisão de você ter muita liberdade, as pessoas subestimam um pouquinho isso daí, eu conheço pessoas que sofrem por ter toda essa liberdade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu quero. Eu sinceramente quero ter essa liberdade. Liberdade é um tipo de coisa que consegue me atrair e chama a minha atenção. Claro que existem outros motivos também para eu querer finalmente alcançar minha liberdade financeira, me tornar rico, mas esses são os principais, eu diria. E, Lucas, quais são os próximos passos? Eu não faço ideia ainda. Parte do motivo de eu estar voltando a gravar vídeos é que literalmente eu tinha como objetivo esse ano documentar mais a minha vida, documentar mais os meus pensamentos. Não por uma questão monetária, como eu falei para vocês, a minha expectativa com fazer dinheiro online é literalmente é bem baixa, para ser sincero, muito, muito baixa, porque literalmente eu sou simplesmente eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer e geralmente não é isso que atrai dinheiro dentro da internet. Literalmente, curiosamente, eu sou uma pessoa que também trabalha muito com o lado digital, então, de certa forma, eu sei todas as. Já falei isso no YouTube algumas vezes, eu sei muita coisa que seria interessante para você conseguir fazer mais visualizações, vender um produto muito rápido e afins, mas é muito entediante para mim. Tipo, extremamente entediante para mim. E isso me incomoda um pouco. Mas, enfim, coisas à parte, é isso. Eu, sinceramente, não sei qual que é o grande próximo passo para eu me tornar milionário. A única coisa que eu sei é que essa é a minha atual situação. E como eu sempre digo, se você quer se você quer começar a resolver um problema, se você quer sair de uma situação ruim e ir para um próximo passo, primeiro você tem que ter o awareness,
ou seja, né, o conhecimento da situação que você está. Você precisa listar as coisas, né, colocar ali no papel tudo o que precisa acontecer, o que, que você quer, como que está a situação atual, e aí, a partir disso, a sua cabeça começa a trabalhar em um plano. Ao menos é assim que o meu cérebro funciona. É isso. Prometo tentar voltar. Prometo tentar não. Eu prometo fazer mais vídeos, publicar mais vídeos. Eu gosto muito de publicar vídeos. Eu gosto de gravar. Eu gosto disso. Enfim, muito obrigado e goodbye.